noite a todos. Como fazemos frequentemente, atendendo ao nosso programa de estudos, vamos comentar aqui sobre um dos temas estudados ainda ontem, em uma das turmas do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, onde ali, cursistas e todos nós avaliamos e refletimos sobre esse tema, que faz parte de um livro dos Espíritos, das leis divinas, ou leis morais ou naturais. Nesse caso, a lei estudada foi a lei de destruição. E um dos itens especificamente analisados, que vamos tratar aqui hoje, é exatamente o tema que foi agora apresentado: destruição necessária e destruição abusiva. A princípio, quando a doutrina espírita nos apresenta como sendo de Deus uma lei que fala em destruição, muitos até podemos estranhar. Existe a destruição programada por Deus? Ele, o próprio Criador, previu isso? Quando nós vamos perceber os estudos mais antigos, de 5.000 anos, por exemplo, do budismo, ali Buda e outros pensadores falavam de que o programa de Deus é uma impermanência. Ou seja, nada permanece como era antes. A cada milionésimo de segundo, a vida está se transformando, está se modificando. Chico Xavier, orientado sob a inspiração de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ouviu de Emmanuel a recomendação que veio da própria, pedindo-lhe que meditasse na seguinte frase: tudo passa. O Dr. Virchow, físico, Fritjof Capra, outro grande astrofísico, eles trazem estudos comparados, mostrando o que os físicos entendem sobre a movimentação dos átomos que compõem a matéria, que faz parte do nosso mundo denso, condensado, segundo o Livro dos Espíritos, e analisando o que já se dizia da impermanência da matéria, eles cederam humildemente e disseram que o que a física descobriu no século XX sobre a impermanência da matéria a partir do átomo, que está sempre em processo de transformação, louvando aqueles que, sem terem o recurso da ciência, já afirmavam categoricamente que nós vivemos num processo de permanência. O Dr. Virchow, ele inclusive apresenta a sua teoria com base na ciência, refletindo sobre o que já se sabia há 5.000 anos, que a vida é um constante vir a ser. Quando nós falamos assim, tal coisa é, antes de afirmarmos aquilo que nós dissemos que é, já não é mais, já se modificou. E assim lembramos-nos de brilhantes palestras de Divaldo Pereira Franco, referindo-se a esta temática, e ele mencionava que durante aqueles minutos, aquela 1h, 1h15, do período que durasse a palestra ou a conferência, todos que estavam presentes, quando retornassem para suas casas, para os seus afazeres, não retornariam mais as mesmas pessoas. Os estudos avançados da ciência física, da genética, no âmbito dos estudos referentes às células nervosas, aos neurônios cerebrais, perceberam e anotaram que
a cada instante, todos nós estamos encarnados, desde que reencarnamos, desde os primeiros minutos no corpo físico, nós perdemos pelo menos 30 milhões de células nervosas. Todos os dias. E até os 30 anos de existência física, esses 30 milhões continuam a se perder e outros 30 milhões são recompostos. Fazendo aí uma equiparação, e por isso que a gente prevê que o período da juventude do corpo físico vai até os 30 anos, dentro daquilo que a ciência física observa, no tema específico degenerescência celular. Dos 30 anos em diante, continuaremos a perder os mesmos 30 milhões de células, porém, não vamos mais ter a reposição das 30 milhões de células que se perdem diariamente. Elas vão se recompondo em quantidade cada vez menor, até que haja uma degenerescência celular, uma perda celular, a vitalidade a partir da mitocôndria, que não vai mais reproduzir a vitalidade para manter todo o corpo funcionando. Vamos entrar no processo natural do envelhecimento, até que haverá a morte natural das células, fazendo com que o espírito que viveu naquele corpo durante um determinado período chegue a um ponto que ele não possa mais ali permanecer. Este é o ciclo biológico que determina que na natureza tudo é exatamente assim. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. E quando vamos observar a lei de destruição analisada em O Livro dos Espíritos e todas essas informações preciosíssimas da nossa ciência contemporânea, vamos perceber que não há nenhum absurdo em dizermos que a destruição também faz parte das leis divinas. Tanto que muitos de nós, depois dos 30 anos de idade, já começamos a ficar preocupados. A indústria que mais cresceu no mundo, especialmente no Brasil, foi a indústria do rejuvenescimento. Todo mundo preocupado em manter a aparência de jovem. E os produtos são colocados ali na parte superficial do maior órgão do corpo humano, que é a pele. Que na verdade é uma maquiagem, é uma máscara. Porque se nós tivéssemos o corpo físico exposto, com o seu funcionamento físico, químico, biológico, tal qual ele é, ninguém conseguiria olhar para ninguém. Quem é que ia aguentar um monte de músculos e veias e vasos sanguíneos auxiliares movimentando-se naquela cor, na maioria vermelho, carmim, num aspecto, para os nossos olhares ainda incompetentes, num aspecto asqueroso e insuportável. Basta que façamos uma pequena fissura na pele e logo ali nós vamos perceber os sinais do que está por trás deste maior órgão do corpo humano, que nos impede de ver como funciona o corpo físico na sua integralidade. Então, para não vermos o que está para além ou aquém da pele, do couro que nos envolve, nós tentamos de tudo para que esse encontro não aconteça. Mas não tem jeito. A degenerescência vai acontecer, não haverá reposição das células ao longo dos anos, na mesma velocidade que ela se perde,
e teremos que enfrentar essa degenerescência em forma de decrepitude. Ficaremos provectos do ponto de vista físico e biológico, quer queiramos ou não. Mas o Espiritismo mostra que dentro da destruição do corpo físico, que começa desde o dia em que o ser nasce, dentro desse sistema que nós acabamos de relembrar, existe uma possibilidade divina de que o espírito que habitou aquele corpo, que está se decompondo dia após dia, nós começamos a morrer desde o dia que a gente é concebido, nesse sentido biológico. Mas espera-se que o espírito que ocupou aquele corpo, por cerca de alguns anos, ou no máximo um centenário, ele possa retornar ao mundo espiritual mais jovem do que quando ele entrou naquele corpo físico. Aí é quando o Espiritismo fala que é necessário que a gente deixe que o homem velho desapareça para que o homem novo surja. No sentido mais profundo da filosofia, dizendo-nos isso, que à medida em que o corpo físico vai entrando em decrepitude natural, que o espírito que se sinta consciente e sensível em relação a essa experiência corpórea, procure se tornar cada vez mais jovem. Daí se perceber que às vezes alguma pessoa desencarna com uma idade próxima aos 100 anos de vida física e quando deixa o corpo, já no processo da degenerescência das células, completamente impróprio para a vitalidade, para a manifestação da vida, e obtém uma surpresa feliz quando se vê fora do corpo físico, já no processo da desencarnação, completamente joviais, com uma aparência bela, perfumada, encantadora, porque quem aproveita bem a vida física, o processo da destruição celular, e a partir das experiências que se acumulam, se a pessoa se torna alguém mais tolerante, mais generosa, mais caridosa, o espírito, à medida exata em que o corpo físico se degenera, vai encontrando o oposto disso. Numa realização profunda que se explica dentro da lei de centrifugicidade, que é a reação natural do diabo para exercer numa rotina continuada até que haja um profundo desgaste, mas exercendo aí o papel consciente de uso dessas energias, o espírito que vai trabalhando exatamente no sentido contrário. À medida que o corpo físico envelhece, o espírito procura se renovar, se tornar mais jovial, mais alegre, mais amoroso. E aí nós vamos ter exatamente esta reação no final da história de cada encarnação. O corpo envelheceu, foi destruído, mas o espírito que soube aproveitar aquela experiência retorna extremamente jovial. E o Espiritismo, quando nos mostra estas realidades, com base, agora sim, afirmativa da própria ciência dos nossos dias, ele tenta nos incentivar
a que a gente não acompanhe a degenerescência celular como sendo um fracasso, como sendo uma perda. E é muito comum as pessoas que alcançam determinada idade se dizerem: eu estou acabado, eu estou acabado. Eu fiz uma entrevista recentemente com um amigo nosso, que frequenta o centro há mais de 20 anos. Ele está com a idade aproximada de 50 anos de vida física e ele está se sentindo a pessoa mais velha do mundo. Se sente uma pessoa fraca, se sente uma pessoa sem vitalidade, sem disponibilidade. E eu fiz um esforço imenso para relembrar-lhe estas coisas que acabamos de dizer, que fazem parte dos nossos estudos, quando a gente compara a orientação espírita com a orientação da própria ciência. Para que jamais adotemos essa postura de achar que nós somos o corpo físico, que jamais adotemos essa identificação equivocada. E quando se vê o corpo físico sendo destruído dia a dia, naturalmente, e lado a lado desse corpo, um espírito que soube utilizá-lo para o seu engrandecimento, nós vamos encontrar então pessoas com a idade senil comprovada pelo tempo, porém com um estado de alma extremamente feliz, extremamente tranquilo, com uma bagagem pessoal formidável para apresentar a sua experiência de vida àqueles que ainda vão percorrer aquele caminho. Nós vimos novamente a repetição do que acontece no Japão, em relação ao respeito às pessoas que tenham permanecido o maior tempo possível no corpo físico. O imperador, por exemplo, do Japão, ele não se curva para ninguém, para nada. Mas, se a ele for apresentado ou uma pessoa que tenha exercido a função de professor, de mestre, de propedeuta, e tenha vivenciado durante muitos anos esta experiência, neste encontro, o imperador sai da sua soberania altiva e reverencia respeitosamente aquela pessoa que se transformou em mestre para ajudar as outras a encontrarem o equilíbrio na existência. Que destruição maravilhosa, né? Falamos também dos flagelos naturais. Maremotos, terremotos, tsunamis, furacões, tempestades tropicais, que vão devastando tudo o que encontram pela frente. Mas essa destruição também sendo analisada em O Livro dos Espíritos como sendo uma destruição necessária. O que vale dizer que se não houver essa intervenção para que algo seja destruído, não haverá evolução, não haverá progresso. Ninguém vai conseguir galgar os degraus evolutivos se não passar pela destruição daquilo que lhe impede a marcha. Imaginemos-nos, pois, se nós não fôssemos destruídos, como somos todos os dias, pela degenerescência celular natural, se todos nós ficássemos como estamos, no corpo físico como estamos, sem qualquer alteração, todo mundo com 25 anos de idade, e não houvesse alteração, inclusive é uma ambição da ciência tentar conquistar o rejuvenescimento.
fazer com que haja uma paralisação dessas células e todo mundo fique jovem por toda a sua vida ou até por 200, 300 anos. É uma meta que se procura conquistar. Mas imaginemos, se nós desfrutarmos de um corpo extremamente saudável, de uma beleza física que nos envaideça, nos dê a ideia ilusória de que nós somos pessoas diferentes. Se isso acontecesse, não haveria evolução. Haveria ao contrário, um estacionamento. Ninguém iria atingir o progresso. E é extraordinário se ver exatamente isso. O Espiritismo nos falando que Deus, Ele propõe a destruição como uma necessidade para que haja a evolução. Agora, ao lado dessa destruição necessária, como acabamos de refletir em alguns pontos, tem também a destruição abusiva, que é fruto do mau uso da nossa inteligência e da nossa liberdade. Quando a gente abusa, quando a gente comete qualquer tipo de excesso. Qualquer tipo de excesso. Até se você respirar demais, você já vai ter problema. Se você tomar muito passe magnético no centro espírita, você vai ter problema. Inclusive, algumas pessoas questionam por que a gente não fica o tempo todo tomando passe. Só recebendo energia. Mas se você só receber energia, não distribuí-la, você vai criar um congestionamento energético que vai provocar um problema. Ele vai se manifestar em forma de desconforto, seja em que área, seja psíquica ou física. Se nós bebermos água em excesso, também teremos grandes problemas. Haverá um descontrole na composição líquida e na distribuição de oxigênio, de forma a manter o funcionamento dos órgãos físicos de forma equilibrada. Mas o que se fala em relação à destruição abusiva é que quando ela acontece já não é aquela destruição necessária, está fora do plano de Deus. É quando a gente, de fato, não usa os recursos naturais de que dispomos de maneira equilibrada. Aí todo tipo de vício é sempre a palavra que está ligada a excesso, é tudo que você faz exageradamente, vai trazer como consequência a necessidade de que se aprenda de que aquele excesso trouxe algum tipo de transtorno. E quando estamos passando por dificuldades orgânicas, emocionais, psíquicas, tenhamos a certeza de que algum excesso está sendo cometido. E ele vai ser sinalizado justamente em forma de dor. Aí a dor aparece como um grande instrumento, o melhor instrumento para que a gente consiga ter o equilíbrio do que é destruição necessária e do que é destruição abusiva. Então tudo aquilo que nos traz desconforto e dor, vislumbremos logo. Estamos cometendo excesso em algum lugar, em algum ponto da nossa existência. E o ideal é que a gente reflita para perceber o que aquela dor está querendo nos ensinar, o que ela está tentando nos apontar. Inclusive comentamos ontem que boa parte dos nossos tratamentos que as pessoas colocam lá, sentindo muitas dores, e vamos verificar se é alguma coisa espiritual, a pessoa verifica se é alguma coisa clínica através dos médicos que frequenta, e verificamos que não é nada, não tem nenhum problema espiritual específico causando a dor, muito menos algo clínico. E aí constatamos muitas vezes o seguinte, que aquela dor deve-se à preguiça mental e à preguiça física. São pessoas que não exercitam a inteligência, não procuram fazer com que a inteligência mantenha-se ativa em busca de conhecimentos e também não se cuidam fisicamente.
Nesse caso, como eu disse, a mitocôndria, as células que fazem a função de revitalização, sem o movimento neuronal, cerebral ou físico, ela não vai conseguir trabalhar. E ela vai dar um sinal, promovendo dores que vão desde o último fio de cabelo até a ponta da unha. Quando isso acontece, a recomendação é: movimente-se, leia, estude, progrida, saia da inércia, saia da preguiça mental e também se mobilize, saia do sedentarismo. Pronto. Bastando isso para que novamente a pessoa se revitalize e tudo fique bem. Sem precisar tomar uma só dose de medicação e sem precisar ter medo dos passes magnéticos dos seus espíritos oferecem. E para concluir, tivemos uma pergunta de uma cursista ontem, que eu assisti uma palestra onde uma expositora espírita falava do homossexualismo, dizendo que o homossexualismo gera uma série de energias e de bactérias fluídicas que vão se alojar no coração e a partir daí a pessoa vai começar a sentir uma série de desconfortos, não só como angústias e aflições íntimas, como também vai experimentar uma série de doenças, inclusive a síndrome, conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, além de sífilis e outras tantas. Isso foi colocado de maneira muito oportuna e nós fizemos a seguinte reflexão. Não é a atividade homoafetiva que vai destruir, que vai ser considerada uma atitude abusiva para gerar desconfortos vários. Não. O que vai, com toda certeza, gerar desconfortos é a promiscuidade, que é o excesso. E aí não importa se nós somos pessoas heterossexuais, ou seja, que nos relacionamos com pessoas do sexo oposto, afetivamente, ou se somos pessoas homoafetivas. O que vai determinar é o tipo de vinculação que se tem. Se você é uma pessoa heterossexual, promíscua, com toda certeza, isto será um abuso que vai se transformar em vários transtornos, psíquicos e físicos. Se você também for uma pessoa homoafetiva, promíscua, que não se vincula a uma pessoa apenas num vínculo de amor, de carinho, de conquista afetiva, com toda certeza vai ter grandes e graves problemas. Então o problema em si não está em ser heterossexual ou homossexual, mas está no abuso das energias, da sensualidade, da sexualidade, da afetividade. Onde não há respeito, inclusive, vimos para cá e observamos aquela propaganda que está sendo feita, vários artistas, várias pessoas, manifestando a necessidade de termos respeito. A palavra respeito é repetida, pois está aí. Na conclusão dos estudos de uma das aulas de hoje foi justamente esse. Que o que chamamos de destruição abusiva, ela está diretamente ligada à falta de respeito. Quando não nos respeitamos, tudo de ruim vai acontecer como consequência, por falta de respeito. E aí temos um campo enorme a ser conquistado, de aprendermos a respeitar a nós mesmos, a respeitar os outros, a respeitar a tudo e a todos. E assim nós vamos ter o equilíbrio. E nada de consequência desagradável irá nos acontecer. Mas a destruição necessária, que é comandada por Deus para garantir a nossa evolução e nos retirar da inércia, essa será mantida, sempre que nós estivermos com uma tendência de nos estacionarmos, de nos acomodarmos intelectual e moralmente, que é o que vem acontecendo atualmente. O grande problema, segundo Allan Kardec, uma crônica
assinalada no livro Obras Póstumas, o que ele aponta que o grande problema da atualidade que nós teremos que enfrentar é justamente essa indiferença com relação à vida. Cada vez mais se vê pessoas preguiçosas para pensar, para estudar, e são facilmente vítimas de espíritos e conseguem, a partir daí, fazer com que essas pessoas, inclusive, durmam, como agora eu vi um espírito dormindo, fazendo uma pessoa dormir aqui agora. Porque o assunto não está interessante. Porque a pessoa tem que pensar para entender o que eu estou falando. E essa mesma indiferença intelectual, que é um grande problema do nosso mundo atual, segundo Kardec, também está na indiferença moral. Não estou nem aí, é o que a gente fala. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso. Ninguém está preocupado com isso. Mas não cabe isso. Então, esse é o grande vício da nossa geração atual. A indiferença intelecto-moral. E com essa indiferença, com essa paralisação, nós estamos provocando uma destruição abusiva e que nós vamos ter que colher essas consequências. Mas não tem dúvida que nós teremos que colher. Não vamos pensar que com essa indiferença moral e intelectual nós vamos ser felizes e a nossa vida se transformará num mar de rosas. Isso jamais vai acontecer. Mas Deus tem exatamente a lei de destruição necessária para intervir todas as vezes que acontecerem os abusos. E cada um de nós vai aprender com a consequência, com a dor, com a dificuldade, com a aflição que virá. Até que um dia vamos amadurecer o nosso senso moral e vamos compreender que o nosso destino, feliz ou infeliz, depende única e exclusivamente da nossa postura diante das leis divinas. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.